O Flow viveu sua maior crise após uma fala polêmica de Monark. Igor 3K segurou as pontas, mas a relação entre os dois nunca mais foi a mesma. Neste trecho, ele revela por que se afastaram e o que ainda pensa sobre isso. Não tinha como não falar disso, né? Porque o seu ex-sócio, para quem não sabe, vai saber agora, o Monark, em fevereiro de 2022, durante o episódio do Flow Podcast, disse, entre aspas, eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. E aí, aquela repercussão, merda no ventilador. Uhum. E eu imagino, pelo pouco que eu te conheço, que você ali era o adulto na sala. Como é que foi isso pra você, ir pro Flow? Vamos lá. Essas aspas aí, um pouquinho antes, o Monark, ele fala assim, cara, nazismo é do mal, é do diabo, não devia existir e tudo mais, mas o ponto era, se existe um partido de extrema esquerda, na opinião dele, deveria poder existir um partido de extrema direita, só que em vez de falar isso, ele falou partido nazista, né? Esse pedacinho aí foi pra internet, virou um corte no Twitter, e aí ele acabou a minha vida. Acabou a sua vida? A minha vida acabou por um período ali, de verdade. Porque imagina que no dia seguinte eu já não tinha mais nada. Mas nada o quê? Nada, eu só podia entrar no meu estúdio e fazer um programa, era só isso que eu podia fazer, porque eu não tinha... Todos os parceiros que a gente tinha foram embora. Saíram, abandonaram o programa? Todos. Tudo. Mesmo a gente fazendo tudo que a gente fez, porque o Monark, ele sai do Flow... Que dia que você falou que foi isso daí? Foi em fevereiro de 22. Dia 7 de fevereiro de 2022. No dia 8 de fevereiro de 2022, meio-dia, não tinha mais Monark no Flow, sabe? E assim, eu entendo que putz, a galera ficou, nossa, cara, porra, como é que tu deixa isso acontecer, que não sei o quê e tal. Mas a gente fez tudo o que a gente podia fazer porque a gente tinha que fazer, né? Então, o lance é que a gente, além de perder tudo nisso daí, no dia seguinte, no final da semana a gente perde a monetização de 7 canais, o que não faz muito sentido, mas já aconteceu. E isso atrapalhou a nossa vida de um jeito, atrapalhou a minha vida. E eu falo nossa, quando eu falo nossa, eu falo galera que tá comigo lá hoje. Muito profundamente, muito profundamente. Então, felizmente, naquele ano deu para reconstruir a parte... Porque o Flow... Eu tinha o objetivo de conversar em 2022 com os presidenciáveis, né? E no início do ano, o Gian, que é um dos caras que começou o Flow lá comigo, tá comigo até hoje, ele recebe, sempre no dia 1º, ele recebe uma mensagem do além, para quem acredita, tá ligado? Dizendo mais ou menos o tema daquele ano ali. E desde 2022 era desafio. E depois ele foi me falar, cara, eu achava que o desafio era pra gente falar com os presidenciáveis e tal. Mas não, veio bem mais Era cedo. sobreviver. E aí, quando dá toda essa merda, a reputação do meu programa vai pro chão. Eu não tenho mais... nesse sentido, a única coisa que eu podia fazer era chegar lá e fazer o meu programa. Era só isso que eu podia fazer, sabe? E tentar sobreviver procurando parceiros e grana no mercado e desesperadamente tentando manter aquilo ali existindo, porque eu acredito muito, sabe? Uhum. Então, cara, eu trabalhei aquele ano ali inteiro tentando fazer com que resolver um problema de reputação para que eu pudesse chegar no final do ano ou na época das eleições e conversar com os presidenciáveis. Então, deu tudo certo nesse sentido aí. Putz, a gente conseguimos reverter desse jeito aí. O que a gente ficou... O que a gente carrega até hoje, de certa forma, o fato de ter sobrevivido, né? Porque não foi barato sobreviver. Então, tem o... Perdeu-se muito dinheiro. Perdeu-se dinheiro, perdeu-se acesso a pessoas, perdeu-se acesso a, sei lá, nichos inteiros, assim, ficaram mais difíceis de acessar. De entrar, porque virou um estigma. Virou um estigma. Duas coisas. A primeira, você acha que foi uma reação exagerada? Acho que foi uma reação exagerada, porque, cara, já tem 3 anos e meio que isso aconteceu, sabe? Uhum. E a gente tá falando disso aqui agora. Sim. Eu acho que a sociedade tinha todo... Mas eu acho, é porque
O nazismo também aconteceu há muito mais tempo, a gente está falando disso até Estão falando hoje. disso até hoje. E quando um cara tá com um microfone na mão, num lugar de extrema relevância, de alcance, e fala um negócio desse, é natural que as pessoas... Eu também acho. O lance é que a gente fez tudo que dava pra gente fazer pra assim, olha, gente, o Monark falou assim, não é que eu não estou escorraçando o Monark, tá? A gente só tem esse, na época, assim, inclusive agora, também nunca falei mal do Monark na internet. A gente só tem esse problema, eu só tô tendo esse problema na minha cabeça, em relação ao Monark, assim, porque a gente chegou até aqui, né? Ele se tornou relevante e tudo mais. E o Monark, ele, não é que eu tô escorraçando ele, mas a gente não concorda com o que ele tá falando. Tá? Isso que ele falou aqui não foi endossado por mim, não foi endossado por ninguém que estava na mesa, inclusive, tá ligado? Todo mundo ficou chocado, ficou, cara, calma, isso aqui. Fomos por outro caminho. E assim, esse estigma ficar, mesmo depois da gente ter feito tudo que a gente poderia ter feito, eu fico, putz, cara, tá legal, então o que mais que dá pra eu fazer pra te mostrar que eu não sou nazista, meu irmão? Porque assim, é complicado tu ficar se defendendo, dizendo pros outros que tu não é nazista, né? E outra, o Flow, cara, ele já se tornou um lugar... aquilo que eu te falei, o programa ele é construído de um jeito que uma conversa precisa funcionar ali, certo? Para uma conversa funcionar ali, ele é um lugar onde, pelo menos nos 3 últimos anos, aí, acho que já tem mais tempo de Flow só comigo do que com o Monark, inclusive, eu e o Monark. O que foi construído ali é um lugar pra gente ter uma conversa, humana, não sei se era esse termo que eu queria usar. Você já falou sobre isso, que você quer ter uma conversa civilizada. Civilizada. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi uma pergunta direta. O bem Monark direta. É burro. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o Monark, não sou próximo dele nem nada. Tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece ser um cara racista, ele não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara burro. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta, já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu em 2016, o Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morávamos no mesmo bairro, lá em Santa Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê, eu acho que a gente devia vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, já teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast.
Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos, sabe? Porque pra mim eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então a gente meio que se encontrou no meio do caminho e o Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e nunca ia fazer e eu queria fazer... Ele queria fazer um podcast, mas ele não tinha o drive, sabe qual é? Uhum. E eu tinha o drive de eu precisava fazer alguma parada e eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast parecia ser uma parada maneiríssima. Quando a gente começou, logo no... Assim, foi em 2018, alguma coisa assim, teve o Monark, ele gostava de twittar umas paradas e deixar as pessoas comentarem. Uhum. Sabe qual é? Então aí ele mandou uma assim, não acho que o Estado deveria proibir... fogo de artifício com barulho. Aí... Nossa. Aí tu já sabe pra onde foi. Luísa Mel chegou... Nossa. Não, acabou, o final da história o resumo é pau no cu dos cachorros, sabe? Ficou horrível. Inclusive, até hoje, quando eu falo um bagulho e o cara entende, eu falo A e o cara entende D, porra, é pau no cu dos cachorros, porque a gente tá falando de outra parada. De repente virou outra coisa. Mas enfim, o ponto é que, cara... Monark, porra, fala da maneira mais explicadinha aí, cara. Tipo, talvez seja melhor tu dizer exatamente o que tá na tua cabeça em vez de soltar uma ideia solta e deixar todo mundo se degladiar por causa disso, né? Então, e aí o Flow, quando a gente chega na relevância, a gente já tava junto. E não é que ele era burro. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Então, assim, eu quero mesmo que as pessoas pensem no que eu, sei lá, nas possibilidades disso aqui que eu tô falando, tá ligado? E aí, isso vai virando um alvo cada vez maior nas costas dele, na testa dele, qualquer coisa assim. E ele entrava numa de, porra, não tem como eu ser cancelado, mano. Não tem como eu ser cancelado. E acabou. A vaidade é o meu pecado favorito. E aí, então, e é o que eu tô dizendo, assim, eu acho que ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas, sabe qual é? Ele, sei lá, outro dia eu vi ele conversando com um cara, faz um tempo, na verdade, né, que agora ele não pode mais ter rede social, falando com um cara sobre Ratanabá, e eu fiquei, caralho, que viagem. Vocês têm contato? Mantém contato hoje em dia? Tem um tempo que a gente não se fala, Um tempo quanto? Cara, hoje que eu falei com o Monark deve ter sido... um pouco depois do meio do ano passado, num Discord, alguma coisa assim. Entendi. Eu já ouvi você falando que você não é um cara nem de esquerda nem de direita, uhum. Que você não abraça nenhum tipo de agenda, uma causa, uhum. E isso faz com que você, e eu também um pouco, a gente entre na alça de mira das pessoas que acham que isenção é xingamento, uhum. Né? Que você é o isentão e você é um isentão e tal, sei lá o quê. Baseado nisso, o nosso roteirista aqui do programa, ele criou um quadro para você expressar melhor o seu posicionamento. Tá. Então eu vou falar uns temas aqui e você me diz se você é contra ou a favor. Tá. Pode ser? Acho que pode, né? Vamos lá. Vamos lá? Cotas raciais nas universidades, você é contra ou você é a favor? Cara, eu sou a favor, apesar de achar que o modelo ideal é uma cota, seria a cota que tem a ver com renda, sabe? O cara que tá mais no sufoco. O lance da cota racial no Brasil é que ela, pela população preta, ser a maioria da galera que tá no sufoco, então, de certa forma, em boa medida, as cotas raciais atingem esse objetivo de pegar o cara que tá de verdade no sufoco. E não o cara que poderia ter a condição de resolver seu problema de outras formas, mas usa a cota racial porque é mais fácil, sabe? Então, sou a favor, porque eu acho que por isso. Mas no modelo ideal, que a gente tivesse uma sociedade mais... que as oportunidades estão mais bem distribuídas, eu penso que no mundo ideal essas cotas seriam por... Social. Uma cota social. Entendi. Descriminalização da maconha. Sou a favor. Sou a favor mas, então é só falar que sim ou não? Se você quiser elaborar, fica à vontade. Não, é que eu acho que a descriminalização da maconha não tem a ver com dizer para as pessoas fumar maconha. Tem a ver com a gente tentar resolver um problema que, do jeito que não está sendo resolvido.
né? Então, por exemplo, quando um cara fala que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas, a maconha é a porta de entrada para as outras drogas, principalmente, sei lá, observando a realidade, principalmente porque para tu comprar a maconha, tu tem que ir lá na boca e na boca tem tudo quanto é coisa, né? Então, a descriminalização da maconha, ela ajudaria a avançar o cara plantar em casa é diferente dele ir na boca, você não acha? Sim. Então, assim, é menos, não tem sangue envolvido, Entendi. pelo menos. E a do aborto? Cara, essa eu não consigo cravar, porque essa eu vou ter que ficar em cima vai ser difícil sair de cima do muro dessa. Por quê? Eu converso com já conversei também com uma porrada de gente sobre isso daí. E tem sempre é difícil. O argumento número 1 cara, quando é que começa a vida? O que é vida? Abortar é assassinato? Então tu fica, putz, cara, mas e as pessoas que já abortam? E as mulheres que já fazem esse procedimento? Como é que a gente faz isso de uma maneira mais segura? Aí o cara, mas não é que tem que fazer de uma maneira mais segura, ela não tem que fazer. Aí tá, mas tu concorda que não deveria ser um método contraceptivo, mas a gente tinha que ver isso daí com... Putz, é muito difícil. Essa eu não sei, cara. Acho que eu vou ficar em cima do muro nessa. Ficou em cima do muro. Desapropriação de imóveis abandonados para servir de moradia popular. Há quanto tempo esse imóvel está abandonado? Aí, vamos botar... Está considerado abandonado de forma legal? Tá. Olha, se está abandonado, tá abandonado. Entendi. Então eu sou a favor. Tributação de grandes fortunas. Eu acho que a gente precisa não só adicionar tributação de grandes fortunas, mas construir de um jeito que a gente atrapalhe menos o cara que está no sufoco. Por quê? O ponto nesse sentido o bilionário vai no mercado e paga o mesmo imposto no shampoo que o cara da favela, tá ligado? Isso me parece uma das principais injustiças nesse sistema aí. Esse cara aqui não paga imposto de renda, esse aqui paga imposto de renda, mas é muito discrepante o impacto do imposto sobre o consumo no cara que tem grana do que no cara que está no sufoco, recebendo salário mínimo ou ajuda, né? Então, sou a favor desde que a gente faça de uma maneira inteligente, sabe? O que eu penso é sempre, cara, como a gente desatrapalha o cara que está mais no sufoco. Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!